Ele é o originador dos céus e da terra. E quando decreta uma ordem, apenas o diz, seja, logo acontece. E aqueles que não sabem, dizem, por que Allah não fala conosco diretamente, nem nos traz um sinal? Assim falaram os seus antepassados, usando palavras semelhantes às suas. Seus corações são similares. De facto, esclarecemos os versículos para um povo convicto na crença. Certamente nós te enviamos, ó Muhammad, com a verdade, como dador de boas novas e admoestador. E não serás interrogado acerca dos companheiros do inferno. E os judeus ou os cristãos jamais estarão satisfeitos contigo, até que sigas a doutrina deles. Diz-lhes, certamente a orientação de Allah é que é a orientação. E, se seguisses os desejos deles, após o conhecimento que te chegou, não haveria para ti qualquer protetor ou socorredor contra Allah. Aqueles a quem demos o livro recitam-no com sua devida recitação. Esses é que creem nele, e quem o renega, esses é que são os perdedores. Ó filhos de Israel, recordai-vos dos meus favores que vos concedi, e como eu vos preferi sobre os mundos, e temei o dia que nenhuma alma poderá valer a outra, nenhuma compensação será aceita dela, nenhuma intercessão lhe beneficiará, e nem elas serão socorridas, almas descrentes. E, quando seu senhor testou Ibrahim com algumas ordens, que as cumpriu com êxito, Allah disse, certamente eu te farei imam, líder das pessoas. Ibrahim perguntou, e acerca dos meus descendentes, também o serão? Respondeu, minha promessa não inclui os injustos. E, quando fizemos da casa, Kaaba, um local de congregação para as pessoas e segurança também para animais e plantas, dissemos, tomai o Maqam Ibrahim como lugar de Salah. E ordenamos a Ibrahim e Ismail, purificai minha casa para os que fazem tawaf, circundam. Itikaf, nela se retiram em devoção. Ruku, se curvam no Salah. E Sajda, se prostram no Salah. E quando Ibrahim disse, Senhor meu, faz desta Meca uma cidade segura e provê de frutos aqueles dos seus habitantes que creem em Allah e no último dia. Allah diz, e quem descrer, fá-lo-ei desfrutar por um tempo, depois forçá-lo-ei para o castigo do fogo. E que péssimo retorno! E quando Ibrahim e Ismail elevavam as fundações da casa, Kaaba, oravam, Senhor nosso, aceita de nós esta tarefa. Certamente tu é que és o ouvinte, o sábio. Senhor nosso, faz-nos ambos submissos a ti e dos nossos descendentes, uma nação também submissa a ti, e mostra-nos os nossos rituais de peregrinação e aceita o nosso arrependimento. Certamente tu é que és o constante aceitador do arrependimento, o misericordioso. Senhor nosso, faz surgir neles um mensageiro dentre eles, que lhes recitará teus versículos, lhes ensinará o livro e a prudência e os purificará. Certamente tu é que és o poderoso, o prudente. E quem rejeitará deliberadamente a doutrina de Ibrahim, senão aquele que foi insensato consigo próprio? E, de facto, escolhemo-lo neste mundo e no além. Certamente ele estará entre os virtuosos. Quando seu senhor lhe disse, sê submisso, respondeu, submeti-me ao Senhor dos mundos. E Ibrahim ordenou isso aos seus filhos, e assim fez Jacob. Ó meus filhos, certamente Allah escolheu para vós esta religião verdadeira. Portanto, permaneceis submissos a Ele até a vossa morte. Ou estivestes presente quando a morte se aproximou de Jacob, quando perguntou aos seus filhos,
o que adorareis depois de mim, minha morte? Disseram: adoraremos teu Deus, o Deus dos teus pais Ibrahim, Ismael e Isaac, o único Deus. A ele nos submetemos. Essa é uma nação que já passou, para ela o que adquiriu e para vós o que adquiristes. E não sereis questionados pelo que os antepassados praticavam. E dizem: sede judeus ou cristãos, estareis orientados, diz, ó Muhammad. Mas seguimos a doutrina de Ibrahim, puramente dedicado a Allah, e não era dentre os politeístas. Dizei, ó muçulmanos, cremos em Allah, no que foi revelado a nós e no que foi revelado a Ibrahim, Ismael, Isaac, Jacob e aos descendentes deste, e no que foi dado a Musa e Isa, e no que foi dado aos profetas pelo seu Senhor. Não fazemos distinção alguma entre eles, e nós somos submissos a ele. Portanto, se crerem tal como credes nisso, então, sem dúvida, estão orientados. Mas, se recusarem, então eles apenas querem estar em oposição. E Allah ser-te-á suficiente contra eles. E Ele é o ouvinte, o sábio. Adotamos a religião de Allah. E quem melhor do que Allah para instituir uma religião? E nós somente a Ele adoramos. Diz: acaso disputais conosco acerca de Allah, enquanto Ele é nosso Senhor e vosso Senhor? Para nós, as nossas ações, e para vós, as vossas ações. E nós, somente a Ele somos sinceros. Ou dizeis que Ibrahim, Ismael, Isaac, Jacob e descendentes deste eram judeus ou cristãos? Diz: acaso vós sabeis mais ou Allah? E quem é mais injusto do que aquele que esconde consigo um testemunho de Allah e Allah não está desatento acerca do que praticais? Essa é uma nação que já passou, para ela o que adquiriu e para vós o que adquirirdes. E não sereis questionados pelo que os antepassados praticavam. Logo, os insensatos dentre as pessoas dirão: o que os afastou do seu Qibla, Jerusalém, aquele para o qual estavam direcionando no Salá? Diz: a Allah pertence o Oriente e o Ocidente, guia a quem Ele quer para o caminho reto. E assim fizemos de vós uma nação justamente equilibrada, sem extremismos, para serdes testemunha sobre a humanidade, e o mensageiro ser testemunha sobre vós. E não estabelecemos o Qibla para o qual estavas direcionado, ó Muhammad, senão para distinguir quem seguiria fielmente o mensageiro e de quem voltaria à descrença sobre seus calcanhares. E certamente essa mudança foi penosa, exceto para quem Allah guiou, e Allah não permitiria que vossa crença se perdesse. Certamente Allah é afeituoso e misericordioso com as pessoas. De facto, vimos o virar do teu rosto ao seu, ansiando a orientação. Realmente, voltar-te-emos para um Qibla que te satisfará. Portanto, volta teu rosto para a direção do Masjid sagrado de Meca, e onde quer que estejais, voltai vossos rostos para essa direção no Salá. E certamente, aqueles que foram dados o livro bem sabem que isso é a verdade do seu Senhor, e Allah não está desatento acerca do que praticam. Ainda que trouxesses todo o tipo de sinal como provas, aqueles que foram dados o livro não seguiriam teu Qibla, e nem tu seguirás o Qibla deles, e nem eles seguirão o Qibla uns dos outros. E se seguisses o desejo deles, após ter-te chegado o conhecimento, eis que tu serias dos injustos. Aqueles a quem demos o livro reconhecem-no, a Muhammad, como reconhecem seus filhos, mas certamente uma parte deles esconde a verdade, enquanto eles sabem disso. A verdade provém de teu Senhor, ó Muhammad. Portanto, não sejas de modo algum dos que duvidam. E para cada nação há uma direção fixada a qual se vira em oração. Portanto, competi nas boas ações, onde quer que estejais.
Allah far-vos a comparecer a todos perante Ele no dia do julgamento. Certamente Allah é poderoso sobre todas as coisas. E de onde quer que saias, volta teu rosto no salá em direção ao masjid sagrado. E certamente esta é a verdade do teu Senhor. E Allah não está desatento acerca do que praticais. E de onde quer que saias, volta teu rosto no salá em direção ao masjid sagrado. E onde quer que estejais, ó muçulmanos, voltai vossos rostos em sua direção, para que as pessoas não tenham um argumento contra vós, exceto os injustos entre eles. Portanto, não os temais, mas temei somente a mim. E para que eu complete o meu favor sobre vós e para que vós possais ser orientados. Similarmente, enviamos-vos no vosso meio um mensageiro dentre vós que vos recita os nossos versículos, vos purifica, vos ensina o livro e a prudência e vos ensina o que não sabias. Recordai-vos então de mim, recordar-me-ei de vós, agradecei-me e não me sejais ingratos.